Muito bem, vamos discutir agora nesse material de apoio alguns aspectos sobre o formalismo de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, né, que foi o último material deixado aí para estudo no campus virtual, né? Bom, então a ideia aqui é passar por essas questões que estão dispostas no último roteiro de estudos orientado, né? E eu vou discutir também algumas coisas fundamentais do artigo publicado na Química Nova, de autoria de Eduardo Mota Alves Peixoto, né? Um artigo de 1978, que apresenta a resolução da equação de Schrödinger, né? Bom, vamos aqui observar, então, alguns aspectos que estão apresentados nesta lista, né? Vamos pegar aqui algumas questões. A primeira delas é o seguinte: explique o que se entende por átomos hidrogenoides e cite exemplos. A equação de Schrödinger tem uma solução exata para o átomo de hidrogênio e é um átomo que contém um elétron. Então, iremos pensar em átomos hidrogenoides, aqueles átomos que apresentam apenas um elétron. Então, se eu pensar, por exemplo, no átomo de hélio, que tem um número atômico 2, portanto 2 elétrons, se eu ionizar esse átomo de hélio, então teria um átomo hidrogenoide. Se eu pensasse em outros elementos que perderam os elétrons, e nós iríamos estudar apenas um sistema que contém um elétron, nós estaríamos falando de um átomo hidrogenoide. Qual que seria a expressão para a energia potencial desses átomos hidrogenoides? Nós podemos encontrar isso no artigo do Peixoto. Então, aqui eu vou falar sobre a página do arquivo PDF, que está aqui em cima, que são 28 páginas, tá? E também na equação. Então, eu deixei selecionada aqui a página 8, seria a página 8 do PDF. 8, está aqui. Né? A equação 50. Então, nós temos a equação 50, né? A equação 50, o que deve ser resolvido, temos aqui o que seria a energia, o potencial, né? Que é o Z ao quadrado, tem um sinal de menos, dividido por x2 mais y2 mais z2 dentro de uma raiz quadrada, né? Em que é o potencial de Coulomb. Ze seria a carga do núcleo, né? E menos é a carga do elétron. Psi é a função de onda, estamos falando dessa equação a ser resolvida, né? Temos aqui esse símbolo que é o Laplaciano, tá? O delta de cabeça para baixo, o triângulo de cabeça para baixo, ao quadrado. Né? O potencial, a função de onda é igual à energia total vezes a função de onda. Essa aqui é a equação diferencial que deve ser resolvida. Bom, analisando aqui o próximo item da lista, o que temos? Dois. Escreva o Laplaciano em coordenadas cartesianas. Vou apagar essa outra parte, porque vamos focalizar apenas nessa. O Laplaciano em coordenadas cartesianas e o Laplaciano em coordenadas esféricas. O que acontece é o seguinte. Para resolver a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, nós precisamos escrever, né, essa expressão aqui, que é a equação diferencial. O que está dentro de parênteses aqui, corresponde justamente ao Laplaciano em coordenadas cartesianas. Não é possível resolver porque a técnica de resolução de equações diferenciais, por termos aí mais de uma variável, né? Ela é uma técnica que implica em separar essas variáveis em equações diferenciais, uma para cada variável. Isso não é possível de ser feito porque o x, o y e o z estão dentro de uma raiz quadrada, então eu não consigo separar a equação.
Então, eu preciso mudar o sistema de coordenadas. Tá? É preciso utilizar, então, um sistema de coordenadas internas, né? Ou esféricas, ao invés de cartesianas. Então, a variável x, né, eu preciso fazer a substituição, ela corresponde a r, seno, θ, cosseno, φ, e aplicar a regra da cadeia para encontrar qual que seria o Laplaciano em coordenadas esféricas, que é o que está representado pela equação 52, né, que é isso aqui, na página 9. Essa aí já é, né, uma resolução do item 2 da lista. Bom, então este aqui é o Laplaciano muito mais complicado, né? Porque o outro era simplesmente a derivada segunda em relação a x, né? Ó, d2 sobre dx2 mais d2 sobre dy2 mais d2 sobre dz2. Esse era o Laplaciano em coordenadas cartesianas. Ele foi convertido nessa confusão aqui. Né? Para resolver a equação, se substituir isso. Portanto, a equação a ser resolvida é essa equação de baixo. É a 53. E eu preciso considerar, nesse caso, o seguinte, que a função agora de onda, ela corresponde, eu posso fazer essa substituição, ao produto de três funções. Bom, aqui ele pergunta qual substituição deve ser efetuada para resolver a equação diferencial de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, mediante emprego da técnica de separação de variáveis. Eu vou escrever aqui do lado. Tá? Bom, a equação de Schrödinger eu posso escrever assim, Hψ é igual a Epsi. Seria uma equação independente do tempo. Vou diminuir o tamanho aqui, a espessura, né? H é o operador energia total. Né? Se é a função de onda, é a energia total. No caso do elétron, a energia total do elétron, que é a cinética, mas a potencial. Né? O que é curioso é que a resolução da equação de Schrödinger possibilita que este E aqui seja exatamente igual ao E encontrado quando você resolve a equação de Niels-Bohr, né? Menos 3,6 eletronvolts sobre n ao quadrado, que vai ser o valor desse E aqui, obtido também pela resolução da equação de Schrödinger. Né? O que nós vamos observar aqui é o seguinte, qual que é a substituição? Nós iremos mudar as variáveis, né? Vamos mudar o sistema de coordenadas, né? Fazer uma substituição nas variáveis, e depois a função de onda, que depende de x, y e z, ela será escrita como uma função de onda que depende de r, θ e φ. A distância do centro, a posição do elétron, né? O ângulo polar, que são os polos norte, polo sul, e o ângulo azimutal, né? Que é aquele giro em torno do eixo z. Bom, nós iremos substituir essa função e escrever que a função de onda é, na verdade, o produto de uma função que depende somente de r, por uma função que depende apenas da variável θ do ângulo polar, por uma função que depende apenas do ângulo azimutal. Então, iremos resolver, vamos usar a técnica de separação de variáveis e resolver três equações diferenciais. Tá? Quais são essas equações? Então, aqui, 3. Quais são as três equações a serem resolvidas? Essas equações a serem resolvidas, elas estão na página 10, as equações 62, 63 e 64. Então, no PDF, que é a página 10 do PDF, não a página do artigo, que seria a página 19, né? Nós temos aqui a equação 62, 63 e 64. Então, esse aqui é o conjunto de equações que deve ser resolvido. Né? Uma equação diferencial. Né? Eu vou fazer o seguinte. Vamos capturar essa tela. Se eu consigo adicionar a tela aqui para poder trabalhar. Né? Foi adicionado aqui. Eu vou agora aumentar isso aqui. Muito bem. Né? Para poder trabalhar com a caneta. Tá? Bom, vamos observar aqui o seguinte. Olha,
essas são as três equações que precisam ser resolvidas, a 62, 63 e 64. Temos uma equação diferencial apenas para o ângulo azimutal. Então, a derivada segunda da função para o ângulo azimutal é o negativo de uma constante multiplicado pela derivada primeira da função. Daqui de imediato é possível pensar, né? Qual é a função que se eu derivar duas vezes eu obtenho, né? Aqui, na verdade, não tem derivada primeira não, tá? Que é um risco no próprio arquivo PDF. Aqui, ó. Aqui está melhor representado. Ó. A derivada segunda é o negativo de uma constante vezes a própria função. Qual que é a função que se eu derivar uma vez, derivar de novo, eu vou obter a função por uma constante? Sabemos que são funções do tipo seno, cosseno, né? Ou uma função exponencial, né? Porque a derivada de uma função exponencial, não é? É a própria função exponencial de novo. Então, se eu derivar mais de uma vez, então essa aqui é uma equação diferencial. Se você aplicar a técnica de separação de variáveis, você vai encontrar também uma equação apenas para a função que é uma função do ângulo polar, θ. Então, nós vamos encontrar soluções para θ. E uma terceira equação para R. Né? Então, são três equações diferenciais que se obtém. Na verdade, pode ser que não seja necessário resolver as três equações. Essa primeira aqui é mais fácil de ser resolvida, mas essas duas são bem complicadas. Então, é possível manipular a equação até ela ficar próxima a uma equação conhecida. Por exemplo, uma equação associada de... Nós podemos resolver essa equação e encontrar uma equação associada de Lagrange ou uma equação associada de Legendre. Então, as soluções seriam essas, tá? Vamos continuar aqui, então vou voltar. Bom, as três equações a serem resolvidas, né, eu acabei de escrever aqui, são essas três equações aqui. As três equações que precisam ser resolvidas, né? Vamos voltar aqui. Quantos números quânticos são obtidos a partir da resolução da equação de Schrödinger para de hidrogênio? Nós iremos obter três números quânticos. Um número quântico magnético, um número quântico azimutal e um número quântico principal. Tá? Então, nós iremos obter o N, o L e o também escrito como ML, tá? Porque existe uma dependência entre o número quântico magnético e o valor de L. Tá? Então, eu posso escrever assim. Eu não irei obter um número quântico de spin, que deve ser o comentário que tem aqui. Ó. Vamos ver? Olha. Normalmente, quantos números quânticos compõem as discussões sobre os elétrons em curso de química? São 4, porque tem o número quântico de spin, né? Mas nós não vamos discutir esse número quântico aqui não, porque esse número quântico é introduzido na forma de um postulado. Tá? E tem até uma pergunta, existe algum formalismo para esse quarto número quântico? Como ele surge? Existe. É quando você considera efeitos relativísticos e resolve uma equação para o átomo de hidrogênio, considerando os efeitos relativísticos. Essa é a equação diferencial obtida e desenvolvida pelo cientista Paul Dirac, que dividiu o prêmio Nobel com o Schrödinger em 1933, né? pelo desenvolvimento da sua mecânica quântica. Tá? 5. Matematicamente, o que são as soluções da equação diferencial para o ângulo azimutal? Bom, se observarmos no artigo, 5, eu anotei aqui, seria na página 10, equação 65. Bom, quando resolvemos a equação diferencial para o ângulo azimutal, que é o φ, o que é o azimute? O azimute é este ângulo, aqui é o ângulo polar, né, θ. Então, nós teríamos uma variação polo norte, polo sul em relação a z, e o azimute é o ângulo de giro em torno do eixo z. Quando você resolve a equação diferencial para o ângulo azimutal, você obtém, tá, o número quântico magnético. E aí tem uma coisa muito curiosa, né? Porque eu vou escrever aqui, ó.
A equação diferencial a ser resolvida é a derivada segunda é igual a uma constante vezes a própria função, né? Ao resolver essa equação, nós iremos obter que essa função é uma exponencial que tem uma parte imaginária. É interessante que as funções de onda elas precisam ser funções bem comportadas. Tá? Então, o que vem a ser isso? Quando você resolve a equação de Schrödinger para o ângulo, eu vou apagar aqui só um minuto o que estava escrito, né? Quando eu resolver essa equação somente para o ângulo azimutal, que é essa equação diferencial aqui, a derivada segunda é menos m ao quadrado, né? Nós iremos obter o quê? Vou apagar isso aqui também, que está atrapalhando um pouco. Está carregado, né? Vou deixar. Pronto. Quando você resolve essa equação, vamos aumentar aqui, ampliar um pouco. Aí, agora ficou interessante. Melhor para visualizar, né? Nós precisamos considerar que essa função de onda precisa ser uma função que é, por exemplo, unívoca. Ou seja, a função de onda... Nossa, está muito... A função de onda para o ângulo azimutal, ela não pode mudar seu valor se esse ângulo der uma volta completa. Então, ela tem que ser o mesmo valor se por acaso nós fizermos um giro de 2π, que seria uma volta completa. E isso tem implicações sobre o valor do número quântico. Tá? Eu não discuti como é que foi feita a técnica de separação de variáveis. Tá? Você normalmente deixa a parte da equação diferencial que depende de uma variável em um membro, que seria um lado da igualdade, e se isso for igual, que tem de derivada diferente do outro lado, o que conecta os membros é uma constante. Então, o professor Peugeot discute isso no artigo, eu não estou entrando nesse detalhe. Tá? Você pode ler com calma o artigo, né? Bom, e você irá observar exatamente o que está escrito aqui, que é a função, é o que está escrito aqui, ó. Se você der uma volta, né, completa, então ela não pode mudar seu valor, tem que ser unívoca. E isso faz com que o m só possa ser igual a 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3. Ou seja, para que a função de onda seja aceitável, o número quântico magnético ele tem que ser quantizado. Ele não pode assumir qualquer valor. Isso é muito interessante. Tá? Bom, mas é um pouco difícil de entender. Se você tomar nas mãos a equação para θ e tentar resolver essa equação, olha só. Matematicamente, quais são as soluções da equação diferencial para o ângulo polar? Bom, quais são as funções primeiro para o ângulo azimutal? As funções matemáticas são essas funções aqui, ó. 1 sobre a raiz de 2π vezes e elevado a mφ. Então é uma exponencial que tem uma parte imaginária, multiplicada pelo ângulo. Esse ângulo pode variar entre 0 e 2π, uma volta inteira. Tá? O que seria para o ângulo θ? Né? É quando você resolve para θ, você vai encontrar o número quântico azimutal. Tá? Existe uma restrição no número quântico magnético. Na verdade, a equação para θ, o que você faz é manipular essa equação, essa é uma das maneiras de resolver, né? E obter aí uma equação que é uma equação que é parecida com... Ela toma a forma da equação diferencial de Legendre, portanto, as soluções seriam os polinômios de Legendre, ou se ela for equação associada de Legendre, os polinômios associados de Legendre. Então, quando você resolve, você irá encontrar para a função, né, a expressão 95.
Então, olha só. Vamos colocar isso aqui lá. Poder discutir. Então, quando você trabalha com a equação para o ângulo polar, né, você deve encontrar que a solução, a função, tá? É preciso mudar a variável, né, fazer uma mudança. Era x, né, a variável que tinha, eu preciso trocar para o cosseno θ, e aí eu resolvo, né, a equação, faço essa mudança na variável para cosseno θ, e encontro aqui, né, esse P que multiplica aqui é o polinômio associado de legenda. Ele depende de L e de número quântico magnético em cosseno θ. Então, o que é isso? A função de onda que depende de R, de θ e de φ, ela é igual a uma parte que depende para R, que multiplica uma parte que depende que é dependente de θ e uma parte que é dependente do ângulo φ. Tá? Inclusive, essas duas partes aqui, elas costumam receber o nome de esférico harmônico, né? Que é só a parte angular, uma que depende de θ e uma que depende de φ, multiplicada pela parte radial, né? Então, essa que seria a função de onda até o momento. Para resolver a próxima equação diferencial, será feita uma manipulação da equação e será obtida aí uma equação cuja solução são os polinômios associados de Laguerre. Tá? Vamos lá. Bom, esférico harmônico, acabei explicando o que é, seria a parte angular da função de onda, da solução. Então, o que precisa estar claro, né? Para que você entenda de forma simples. A matemática ela é complexa, mas você tem um núcleo positivo e um elétron. Existe aqui uma atração entre esses dois. Uma distância, tá? Eu monto um sistema de coordenadas aqui, x, y, z. Então, existe aqui um ângulo θ, que é o polar, existe aqui um ângulo de giro, que é o ângulo azimutal, e uma distância r. A equação de onda que tem que ser resolvida é o operador energia total aplicada à função de onda é a energia total do elétron, que é a cinética mais potencial vezes a função de onda. Eu não consigo resolver usando o sistema de coordenadas cartesianas. Então, eu troco essa função de onda pelo produto de uma função que depende de R por uma que depende de θ e φ, que pode ser escrito assim, ou R multiplicado por uma função para θ, um θ maiúsculo, multiplicado por um φ, que é um φ maiúsculo. Essa função aqui, ela contempla, né, os valores para o ângulo polar e essa função, o ângulo azimutal. E essa função é apenas a distância, R. O produto das três é que é a solução, é a função de onda, né, que ela deve descrever o estado do elétron. Então, nós temos a energia total do elétron e o estado do elétron. O que são essas funções? Essas funções, elas são as funções que você chama de função S, função P, função D, função F. Então, quando você faz configuração eletrônica, um S, 2S, o que é um S? É uma função de onda, né, que é a solução da equação de Schrödinger. Tá? Portanto, nós iremos, com o artigo do Peixoto, ter acesso a quais são as funções de onda, o S, P, o D, o F. Né? Vou mostrar aqui. Bom, qual que é a diferença na descrição da posição do elétron, segundo a abordagem de Bohr e a por Max Born? O Max Born é uma interpretação probabilística. Né? Para o Niels Bohr, em 1913, o elétron ele está a uma distância, por exemplo, a zero do núcleo, no estado de mais baixa energia, quando N é igual a 1. Mas para Max Born, que é uma interpretação probabilística, a maior chance de eu encontrar o elétron está sobre o raio de Bohr. Tá?
Mas ele pode estar um pouco diferente. A posição do elétron não é exatamente fixa. Então tem uma interpretação probabilística e uma interpretação que é determinística, né? Mas o Max Born, inclusive, trabalhou com o Niels Bohr, tá? O Max Born e também o Wolfgang Pauli, princípio de exclusão de Pauli, e também o que recebeu o Nobel em 32 de física, é o Heisenberg. Tá? Então eles trabalharam juntos. Então o Niels Bohr ele não desenvolveu apenas o seu modelo publicado em 1913, não, tem outras contribuições. Né? Bom, aí o professor Peixoto apresenta as funções, né? E aí tem assim, por que eu posso atribuir este x, y, z para cada um dos orbitais P? Está na página 32, né? Então, se eu olhar aqui, a página 32, nós vamos ter uma tabela com as soluções. Vamos ver primeiro as soluções? Vou pegar aqui as soluções, né? Quais seriam as soluções? Aqui. Essa expressão aqui é muito interessante. Hein? Olha só. Desculpa. Se você... E isso é importante que você compreenda. Tá? Vamos lá. Se você resolver a equação de Schrödinger, você deve encontrar, então, uma função que depende dos números quânticos n, l e ml. Não tem número quântico de spin, tá? Ele não aparece. Mas que é uma função que contém o quê? Uma exponencial multiplicada por um polinômio, que é um polinômio associado de Legendre, multiplicado por um polinômio associado de Laguerre. Então, esse aqui é Laguerre associado. Esse aqui é Legendre. Então, vocês já viram alguma coisa, equação diferencial de Laguerre, equação diferencial de Legendre. Né? E aqui é um exponencial que tem uma parte imaginária. E números, né? que contém os números quânticos. Né? Uma exponencial aqui que depende de R. Né? Ficou muito grande aqui, vamos pagar. Olha lá. Depende de R. Né? Então, cada orbital, ele essa aqui que é a representação dos orbitais. No orbital 1s, você vai substituir. Quando você pensa no 1s, então o número quântico principal é 1, então o n seria 1, então eu teria que substituir aqui, ó, colocar o número 1. O L é 0, então eu tenho que colocar aqui 0. Né? O M, o número quântico magnético, então ele é 0 também, né, para essa função 1s. E aí você iria encontrar o psi, 1, 0, 0, que é o que você chama de π1s, é a função 1s. Se você substituir pelos polinômios associados, você deve encontrar a expressão. O professor coloca numa tabela essa expressão. Tá? Temos aqui a parte angular, funções de onda para hidrogênio. Então nós temos as funções de onda mesmo, π1, 0, 0, π1s. Olha só. Não tem aqui nenhuma dependência angular. Então, a função de onda 1s tem uma simetria esférica. A 2s também. Só as funções P que tem uma parte angular que é dependente da orientação dos eixos. Né? E aqui eu observo algo muito curioso. Olha só a função. Por que essa confusão tem o nome de 2p0 ou 2pz? É porque se você pensar que esse sigma está escrito aqui embaixo, ó, o sigma é n-ρ sobre 2, que é zr sobre a0. A 0 é uma constante. Né? O r, se você multiplicar r por cosseno θ, tá? Porque está o sigma aqui, ó, r cosseno θ é a representação de z. Um z em coordenadas cartesianas, né? Se eu analisasse, né, essa variável em coordenadas polares, a conversão é feita por r cosseno θ. Portanto, esse aqui é o pz. Se eu recordar, né, por exemplo, que temos aqui, ó, vamos ver aqui. Se eu fizer uma combinação, px, por exemplo, uma combinação de funções de onda também é uma solução. Se eu fizer uma combinação para representar apenas a parte, uma função real, nós teríamos, por exemplo, por que isso aqui é a função
psi2px. O 2 é o número quântico principal. Por que é px? Porque aqui de novo tem um rho. Então tem r seno θ cosseno φ. E justamente x é igual a r seno θ cosseno φ. Y é r seno θ seno φ. Então eu consigo identificar aqui, ó, r seno θ seno φ. Então é o y. Ó. R cosseno θ é, se eu mudar o sistema de coordenadas para coordenadas cartesianas, né, eu consigo identificar que essa função aqui se refere à função que nós damos o nome comumente de função px, ou py, ou pz. Então, essas aqui são as figuras que normalmente estão nos livros, só da parte angular, mas ainda não são aqueles desenhos, né? Ele representa aqui, ó, os orbitais, que são superfícies limites, onde, se temos aqui uma esfera, seria uma figura com uma distância na qual essa figura engloba aí 90% de chance de encontrar elétron, descrito por uma função 1s. Tá? Voltemos então aqui. Você conseguiu compreender pelo menos o que é a função. Ela é bem complicada. A matemática, né? São 28 páginas aí, né? São mais de 20 páginas de deduções para a apresentação dessa solução, né? Estou só discutindo aqui de forma bem básica, né? Qual que seria a definição da função. Vamos voltar aqui, né? Na atividade. Aqui tem uma questão que é o seguinte, olha. Qual é o significado de R2, dr seno θ, dθ, dφ? Qual o valor numérico da seguinte expressão? Bom, este é o elemento de volume em coordenadas esféricas e que nós sabemos aqui. A integral do complexo conjugado da função multiplicada por ela mesma, multiplicada pelo elemento de volume, se você variar aqui o espaço, né, o R, de 0 até infinito, o ângulo polar, né, de 0 a π, o ângulo azimutal de 0 a 2π, variar completamente, isso tem que ser 1, por definição, porque estaríamos aí normalizando a função de onda e considerando que a probabilidade de encontrar uma única partícula em todo o espaço é de 100%. Tá? Então, esta integral, onde eu vou variar aqui de 0 a π, de 0 a 2π, nessas variáveis, qual é o significado do valor? O valor numérico dessa integral é 1. E o significado é que a probabilidade de eu encontrar o elétron vai ser 1. E aí tem algo curioso. Né? Os orbitais são funções de quantos elétrons? Que já é o último item. Né? Olha, o orbital é uma função que se obtém quando resolvemos de forma exata a equação de Schrödinger para o átomo hidrogenoide. Portanto, as funções de onda que iremos obter, o π1s, o π2s, o πpx2px, são funções de apenas um elétron. Tá? Isso está descrito também, o professor faz questão de escrever, né? São funções de único elétron que são comumente chamadas de orbitais. Está escrito aqui, ó, não é correto referir-se a orbitais de dois elétrons, tá? Porque essas funções, isso aí está na página 28 do artigo ou na página 19 do PDF. Ele escreve aqui, ó. Cadê? Não é correto referir-se a orbitais de dois elétrons. Então, como é que eu faria para explicar, no caso de uma função para os elétrons do átomo de hélio do estado de menor energia? Porque existe uma separação entre a função que depende da parte, a função espacial e a função de spin. Tá? Você pode considerar que a existência de um spin orbital, que seria o produto de uma função de spin por uma função espacial. Tá? Então, nós estamos discutindo aqui no artigo de 78, do professor Eduardo Peixoto, a resolução da parte espacial da equação de Schrödinger, né, da qual temos, então, 3 números quânticos.
você poderia representar a função de onda como sendo, por exemplo, o produto de uma função de spin por uma função espacial. Então, elétrons com menor energia no átomo de hélio eles são descritos por funções espaciais que são iguais, mas as funções de spin não. Um spin up, outro spin down. Né? Mas eu também não posso pensar que o spin corresponde à rotação do elétron. Por mais que essa seja uma interpretação simpática, né, é possível determinar matematicamente que a velocidade que o elétron deveria ter quando ele gira em torno do seu próprio eixo, para que ele apresentasse, né, as propriedades que são próprias dos elétrons, ela seria muito maior do que a velocidade da luz. Então, eu não posso imaginar que o elétron girando, né, em torno de seu eixo, num sentido corresponde ao spin up e no outro corresponde ao spin down. Mas isso é mais difícil de interpretar. Bom, o objetivo foi apenas esclarecer alguns pontos. Resumindo, o que é fundamental é que você, com calma, considere que a matemática ela é complexa, mas é complexa, né? Porque o sistema é complicado mesmo, mas a função de onda, ela é, na verdade, para que eu resolva a equação, eu preciso considerar que ela é o produto de uma função que depende de R e uma que depende da parte angular, que é o esférico harmônico, ou uma função que depende de θ e uma função que depende do ângulo φ. Ao aplicar a técnica de separação de variáveis, vamos encontrar os números quânticos, né? Ao separar a equação diferencial, eu vou encontrar o número quântico magnético. Ao resolver a equação diferencial para θ, eu encontro o número quântico secundário, o L, e depois encontraremos o número quântico principal. Tá? As soluções, então, correspondem aos produtos, são funções bem complicadas, que contêm uma parte exponencial e uma parte imaginária, multiplicada por polinômios associados de Laguerre e polinômios associados de Legendre. Né? Essas são as funções que você conhece como 1S, 2S, 2px, 2py, e essas funções são funções de um elétron apenas. Né? Bom, eu espero que esse material tenha sido útil para esclarecimento, né, do que tem sido discutido aí. É muita informação e a expectativa é que você, após essa exposição, possa novamente olhar para este artigo, né, do professor Eduardo Peixoto com um olhar mais tranquilo, né? E, obviamente considerando que a matemática é realmente uma matemática complexa.